para intervenções livres, questões que queiram colocar aos diversos oradores. Portanto, vamos abrir as inscrições para quem pretender intervir ou questionar os nossos oradores. Ok, temos o Sérgio Lopes. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Senhores vereadores, eu a mim cumpro sempre essa obrigação de cumprimentar os membros da Câmara Municipal que aqui estão presentes, e é nessa qualidade que aqui estou, e estou com muito gosto cumprimentar os membros da mesa, os membros da Assembleia Municipal, os presidentes de junta presentes, com um abraço especial ao Presidente da Junta que nos cede as instalações para podermos comemorar a restauração do município, os membros das Assembleias de Freguesia, os cidadãos aqui presentes que serviram o município e as freguesias ao longo dos últimos 40 e tal anos de poder local democrático, os nossos notáveis convidados, Filipe Teles, Rival Esteves, Albino Almeida, obrigado pelo contributo e pelo engrandecimento que prestaram a esta sessão, e às demais entidades aqui presentes. Eu trago só 2 ou 3 breves notas, espero que sejam breves, são 2 ou 3 notas, depois às vezes não consigo controlar a brevidade delas, mas vou tentar, e portanto não são muito densas, mas naturalmente é premente assinalarmos a data que aqui nos traz. Há 126 anos nós conseguimos restaurar o nosso concelho depois de uma brevíssima anexação ao Concelho de Aveiro, portanto é uma data importante que deve ser assinalada pelo município. Não resisto à tripla ironia de termos presente nesta sessão e termos participação ativa nesta sessão do Presidente da Câmara de Aveiro, de o Presidente da Câmara de Aveiro ser natural do Concelho de Ilha e de o atual Presidente da Câmara de Ilha que não está presente. E portanto, nos 126 anos em que comemoramos a desanexação do Concelho de Aveiro, não deixa de ser irónica esta coincidência. A identidade do Concelho, a sua evocação, o seu robustecimento devem estar sempre no centro das políticas municipais e, portanto, a mesa da Assembleia Municipal está de parabéns por ter tomado a iniciativa de comemorar esta data, que já no ano anterior, num número bem mais redondo, os 125 anos, não foi devidamente assinalada pelo município que devia ter sido, e portanto cá estamos para cumprir essa nossa obrigação. E em certa medida a Assembleia é a casa certa para fazermos esta comemoração, porque a Assembleia é a casa mais representativa dos nossos eleitores, é a casa da representação popular dos nossos eleitores e, em certa medida, durante aqueles anos em que estivemos anexados ao Concelho de Aveiro, foi bastante forte, e também foi por isso que nós conseguimos a restauração do Concelho, porque foi bastante forte a mobilização popular de rejeição àquela anexação. E a Assembleia Municipal é esse órgão bem representativo da emanação popular do nosso Concelho. Comemoramos os 126 anos da restauração do nosso Concelho a caminho dos 50 anos do 25 de Abril. E comemoramos os 50 anos do 25 de Abril a caminho dos 50 anos do poder local democrático, que se consolidou nas eleições de dezembro de 1976. Poder local democrático esse que é uma das grandes conquistas da Revolução do 25 de Abril. O poder local democrático é, de certa maneira, o sistema circulatório da nossa democracia, que garante capilaridade às políticas públicas e ao sentimento de pertença que os portugueses têm na comunidade. As autarquias, as câmaras municipais e as juntas de freguesia são bastante importantes para valorizar, alimentar o sentimento de pertença que nós temos à nossa comunidade, à nossa pátria.
E o poder local democrático, ao longo destes quase 50 anos, tem demonstrado serem os órgãos eleitos autárquicos aqueles que têm garantido mais estabilidade e mais previsibilidade. A estabilidade política, a previsibilidade política encontra nos autárquicos deste país, ao longo destes quase 50 anos, os seus melhores intérpretes, porque fazem sempre o esforço de, com maioria ou sem maioria, respeitar a vontade dos eleitores quando foram à urna escolher os membros dos órgãos autárquicos para os próximos 4 anos. E é também isso que nós estamos aqui hoje a fazer e que fazemos em Ilha ao longo de todos os mandatos, especialmente durante o presente mandato. Sem deixar de poder frisar que as autarquias são essenciais para a nossa coesão social, para o nosso desenvolvimento económico, para a garantia de estruturas básicas de preservação ambiental, para o bem-estar das nossas comunidades, levando-nos tendo nós que ter uma interpretação sempre presente na nossa cabeça, que é o que é que seria desta comunidade, o que é que seria deste país se não fosse o poder local democrático. Sem autarquias não haveria formação desportiva. A Filarmónica que aqui tocou, sem o apoio constante das autarquias, não teria as condições de trabalho para garantir formação cultural aos jovens do Conselho. Não haveriam instrumentos de aprofundamento da democracia que aprofundem os eleitos dos eleitores, porque a democracia representativa não se pode escutar em si mesma, deve encontrar novas formas de se aprofundar e dar também espaço à democracia participativa, porque a democracia não é só votar de 4 em 4 anos. E nada disto seria possível sem o poder local democrático, que nós também estamos aqui a comemorar hoje. Em 2024, nos 50 anos do 25 de Abril, comemoraremos, de certa maneira, os 50 anos do 25 de Abril, como eu li, julgo que hoje, num jornal de relance, comemoraremos, em certa medida, em modo de combate. E não há uma má forma de comemorar o 25 de Abril. Em modo de combate, com os desafios eleitorais que temos pela frente, cada um defendendo as ideias que defende, e esperando nós, democratas, que as ameaças às nossas democracias ocidentais não se concretizem e que em Portugal nós saibamos, democratas portugueses, saibamos honrar aquilo que os nossos ascendentes conseguiram a 25 de Abril. Mas em Ilha devemos usar também este ano para demonstrar que a diversidade de pensamento tem sido e é sempre e deve continuar a ser a riqueza do nosso Conselho. Que a democracia se faz de respeito pelas diferenças e por quem as representa. Que os eleitos e os órgãos não devem atuar em clima de guerrilha. E que em democracia, não havendo poder sem oposição, também não há Câmara sem juntas e juntas sem Câmara, não há Câmara sem Assembleia e não há Assembleia sem Câmara. E que o resultado popular, da vontade popular, a 26 de setembro de 2021, nos obriga a essa interdependência. E eu estou convencido que aqueles que se julgam autossuficientes estão redondamente enganados na forma como interpretam as escolhas coletivas dos eleitores em 2021. E que dos falsos messianismos não rezará a história dos 50 anos do poder local democrático em Ilha. Ilha é uma história coletiva, Ilha é uma epopeia popular que se fez do nosso povo e que, terminando, desejo que daqui a um ano cá estejamos todos e que também cá estejam aqueles que hoje não estão e deviam estar e outros que se somem a este projeto coletivo de construção do nosso Conselho que nós hoje aqui comemoramos. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Paulo. Sim, faz favor. Pode. Sim, é melhor para ficar gravado. Está bem. Para ficar gravado. Está bem. Ficar perfeito. Diga-me só o seu nome. Mário.
Eu sou Mário Maio, nascido e residente e criado em Verdemilha, e nós que estamos a comemorar os 126 anos da restauração do Conselho, eu pergunto se há aqui algum historiador que me explique porque é que o lugar de Verdemilha e de Bom Sucesso, que antes da restauração pertenciam à ilha, ficaram a pertencer à Beira de Coifício. Porque, é das tais coisas, eu sinto-me um filho rejeitado de ilha. Apesar de ter feito os meus estudos, o meu secundário foi na Escola Técnica de Ilha, fiz 20 anos de meu trabalho na Gafanheira Nazaré, no clube da França Morte, e de vez em quando ainda colaboro aqui com o teatro comunitário de Ilha, porque sempre, inclusivamente estou a viver numa rua que é da Aveiro e de Ilha, a Rua da Pilota é que liga o concelho da Aveiro e Ilha, e agora, efetivamente, tem o mesmo nome. A Cotada ficou ligada à Verdemilho, já estava por uma antiga rua que não tinha nome do lado da Cotada. Agora já, efetivamente, tem o nome e tem o mesmo nome, tanto do concelho da Aveiro como de Ilha, ficou com o nome da Rua da Cotada. Até tenho essa similitude, estou partido e fiquei partido desde os 126 anos, que assim ficou. Se alguém me souber explicar porque é que nós ficámos do lado de lá, se foi porque os interesses superiores assim o designaram, era só isto que tinha para perguntar. Eu tomei posse, fez ontem, 26 anos. A primeira vez que tomei posse como Presidente da Câmara de Ilha. Fomos a penúltima Câmara a tomar posse, na altura, a última foi Cantanhede. E nós, enfim, tomámos posse, armados em calores, não é? Tudo calor. Eu, o Fernando, o Marcos Reia, o Neves Vieira, tudo calores. E não fazíamos ideia de uma série de coisas, não é? Nomeadamente que no dia a seguir comemorava-se o centenário, assinalava-se o centenário da restauração do município de Ilha. Soubemos disso, alguém nos avisou uns largos meses depois. Corámos ligeiramente de vergonha, mas é a vida. Portanto, siga, estava a feita a festa. Então combinámos que íamos fazer uma grande comemoração nos 110 anos da restauração. Aliás, ainda me lembro perfeitamente do logo que desenhámos e da festa, com vários eventos, para comemorar os 110 anos. Naquela coisa da mania que nós temos das datas redondas, já que nos falhou um centenário, mas pronto, enfim, julgo que é perdoável, porque foi no dia anterior que tomámos posse. É da vida. Nós combinámos que não íamos falhar à data redonda seguinte, que eram os 110 anos, e foi um conjunto de eventos muito, muito interessante. Mas para dizer que estas coisas da história, nós só temos que as respeitar, não é? E portanto eu digo sempre isto, claro, muito feliz. Eu sou o único cidadão que foi Presidente da Câmara de Ilha e de Aveiro. A tradição manda que a gente se dê mal, mas isso não tem nada a ver com a vida, né? Os homens fazem aquilo que bem entendem, e eu, como Presidente da Câmara de Ilha de 16 anos, sempre respeitei absolutamente Aveiro, mas liderei os nossos combates, como é evidente, nunca contra ninguém, sempre a favor de nós. E quando os nossos combates são a favor das nossas causas e não contra as dos outros, não custa nada irmos servir a causa dos outros, como eu fui servir a causa do município de Aveiro, em absolutíssima compatibilidade com as de Ilha, e obviamente, por meio da razão, no quadro da gestão da nossa Associação de Municípios, no caso da CIRA. E, portanto, tenho, e queria deixar esta nota que eu não referenciei, o maior gosto em participar das comemorações dos 126 anos da restauração do município de Ilha, saído à tripla vez, à terceira vez, da alçada de um outro município, e da segunda vez foi da Aveiro, da primeira foi de Ovar. Enfim, eu sempre tenho aquela coisa entre os Olmos e o Pão de Ovar, fico sempre com uma dúvida, porque eu gosto imenso dos dois, mas o que essas são as lógicas que nos permitem usar as instituições e a organização do Estado para fazer bem às pessoas e para servir às pessoas. Eu, como Presidente da Câmara de Ilha, propus a agregação dos 3 municípios, de Aveiro, de Ilha e Vagos, e os meus colegas de Aveiro e de Vagos, na altura, reagiram logo contra. E eu era Presidente da Câmara de Ilha. Agora não vale a pena, não perco tempo com isso, que o país, obviamente,
reorganizações profundas, é uma coisa que o país não está virado para aí nem um bocadinho, e portanto é uma matéria que não vale a pena, que está devidamente arquivada, infelizmente para o país, está devidamente arquivada, não por causa da dimensão da Aveiro ou de Ilha, mas no mínimo 1/3 dos municípios portugueses não tem massa crítica populacional, financeira, etc. para existir. Não tem, é o que é, mas pronto, a malta faz de conta que não é assim e portanto siga para a frente que está tudo bem. Portanto, eu queria só associar-me ao Sérgio, ele agora que é também um trabalhador mais feliz, porque vai à janela do seu local de trabalho e vê o esplendoroso Rocio encantadoramente bonito, e portanto, ainda há dias tive a possibilidade de o cumprimentar, porque ele teve a gentileza de vir à janela que eu devia passar, e portanto é para mim um gosto adicional nesta retribuição de chapeladas eu ter liderado, não fui eu que fiz, eu só liderei o processo, uma obra que hoje permite ao Sérgio ir à janela, descansar ligeiramente os olhos do trabalho e ver um sítio fantástico que é a nossa obra do Rocio. Mas, meu Presidente, partilhar o gosto enorme de comemorar convosco estes 126 anos de restauração. E sabem uma coisa? Nas festas é como nos casamentos, é como nos momentos difíceis da vida. Interessa quem está. Quem não está, perdeu uma oportunidade e cometeu um erro. Porque nos momentos importantes, mesmo que simbólicos, nunca se falta. Obrigado. Respondeste ao senhor. Ai, vermelho! Eu depois conto a história, mas em segredo, porque sabeis que uma das pessoas mais importantes de Vermelho era o avô do Eça de Queiroz. E na deambulação das lógicas políticas que misturam a Costa Nova, porque a família do Tito tinha um assento que ainda hoje é um elemento patrimonial de grande importância e referência na nossa querida Costa Nova, e portanto das deambulações político-táticas dos interesses das grandes famílias, que era assim que se governava a pátria há 100, há 126 anos, é que há coisas que parecem hoje que não fazem sentido, mas na altura, nestas lógicas de eu dou-te no milho aquilo que te retiro no prado da Costa Nova, estavam os acertos para que os poderes das famílias se fossem equilibrando e fossem gerindo a democracia, entre aspas, do tempo da altura. É uma história muito bonita. Ora, boa tarde a todos. Saudar em primeiro lugar a iniciativa da mesa da Assembleia Municipal de Ilha, porque acho que é uma iniciativa excelente, e agradecer a presença dos oradores. E a minha pergunta é simples e direta e é dirigida aos últimos dois palestrantes. Nós falámos aqui muito de poder local, falámos muito de poder central. É óbvio que os diagnósticos estão todos muito feitos. Eu tenho 50 anos, mas há 40 que ando a ouvir o centralismo nacional. Volta e meia veio o tema da regionalização como solução, mas nunca passou à frente. É ou não é a regionalização solução, do vosso ponto de vista, para a questão do centralismo português? E, no vosso ponto de vista, não sendo, por que motivo? Obrigado. Sim, eu coloco isso. Começo a construir o jogo e depois passo-lhe a bola para o remate final. Metáforas futebolísticas a esta hora. Nenhum processo de descentralização, seja por via da regionalização, seja esquecendo o nível regional e transferir para os municípios ou para outra estrutura qualquer, resolve o centralismo. O problema português do centralismo não diz apenas respeito à forma como as diferentes competências sobre a condução dos destinos públicos estão atribuídas nos diferentes níveis de governo. Não é uma questão de desenho só administrativo. Eu falei muito sobre arquitetura e desenho da administração portuguesa, mas não é só isso. O centralismo é uma doença mais complicada e, portanto, já nem me sinto eu capaz de dizer, precisava aqui de alguém mais da área da psicologia social ou uma coisa do género, ou da história, se calhar, para explicar como a forma de olhar para o país, de comunicar o país, e portanto não é só uma doença política, é também uma doença da comunicação social, é uma doença da forma como nós nos menorizamos, e é uma doença
não fica apenas em Lisboa, também volto a dizer isto. É uma doença que também toca em todos os lugarzinhos deste país, quando nós dizemos os autarcas são pessoas desconfiáveis, pessoas sobre as quais devemos desconfiar. Ou é melhor não fazer isso de criar na classe política com a regionalização, porque são mais uns que vão ganhar não sei o quê. Isto também traduz uma doença, a que eu estou a chamar de centralismo, que é esta ideia da menorização da cidadania e infantilização que todos nós fazemos nós mesmos ao dizer é melhor o poder ficar lá distante, alguns, seja onde for, na zona central, escondida, e um paizinho ou uma mãezinha irão cuidar de nós para o resto da legislatura, seja qual for o período. E portanto isto para dizer o quê, de forma exagerada, como perceberá que fiz. Não é por se regionalizar que se vai combater de forma definitiva o centralismo em Portugal. A regionalização é um instrumento que me parece ser mais eficaz na resposta a alguns desafios importantes daquilo que nós há pouco referimos, de territorializar as políticas públicas, de responder de forma diferenciada às características diferentes que os territórios têm, de poder agregar em escala também o que é o contributo do poder local e da escala intermunicipal depois ao nível regional. Portanto, é um instrumento de eficiência na prestação de serviços e em termos de políticas públicas. Não é um instrumento anticentralista. Tal como a descentralização ou a delegação de competências para os municípios também não combate o centralismo. Aliás, a delegação de competências pode ser extremamente centralista. Nem todos os diplomas foram nesse sentido, mas há diplomas associados à mais recente onda de descentralização, os famosos 19, mas aí foram 21, já não sei quantos diplomas é que foram em 2019, de descentralização. Alguns deles são, apesar de delegarem competências, são mais centralistas. São mais centralistas porque menorizam o poder local e colocam do lado do poder central um conjunto de responsabilidades de supervisão que ainda torna mais forte o processo de controle sobre a liberdade de decisão à escala local. Portanto, eu separava essas duas ideias, tal como eu gosto muito de separar, e hoje não fiz isso propositadamente, que é separar descentralização de regionalização, são duas coisas diferentes. A regionalização pode ser um mecanismo de centralização, mas não é só. Também gosto de separar centralismo dos processos de descentralização, que são, uma chama-lhe doença, a outra chama-lhe eficiência administrativa. Portanto, não vai ser pela regionalização, e eu julgo que não vai ser nunca, porque a regionalização não resolve, mas também porque não vamos ter regionalização nos próximos tempos. Não vou dizer décadas, que é porque também não tenho uma bola de cristal, mas a regionalização é, pelos mitos que há pouco referia e por outras razões, é provavelmente das reformas mais impossíveis de fazer em Portugal por várias razões, uma delas até pelo próprio bloqueio constitucional que foi criado pelo atual Presidente da República e que tornará praticamente impossível aquilo que na maior parte dos países se faz por decisão político-administrativa depois dos estudos necessários, decisão autónoma das respectivas Assembleias Nacionais, no nosso caso do Parlamento, que é a reorganização da administração do Estado. No caso português, ele está vinculado a duas perguntas na Constituição que, ou por uma ou por outra, se tornarão praticamente impossível que ela venha a ser aprovada. E, portanto, é um debate interessante. Eu repito sempre isto nas intervenções que faço sobre descentralização, que somos uma anormalidade, em termos de estrutura subnacional, uma anormalidade no caso europeu. Somos uma anormalidade que não se justifica, porque todas as razões que normalmente os críticos da regionalização usam para justificar o seu impedimento são aqueles argumentos que não se verificam nos outros países, mas ainda assim não o vamos fazer. E, portanto, parece-me mais importante combater o centralismo reforçando o poder local e aproximando, e aqui o Presidente Ribão Esteves disse isto bem, e aproximando também os jovens da política local e dignificando a atividade política pela dignificação do poder local. E isso combate mais o centralismo do que qualquer outra estratégia de reorganização administrativa, que para mim, que é daquilo que eu falo, é muito importante, mas também reconheço o limite da importância das coisas que digo e, portanto, serve pouco a regionalização para resolver. Obrigado. Ok, só complementando aquilo que disse o Filipe, concordo plenamente. Eu gosto de pegar nos exemplos que Portugal tem duas regiões autónomas,
com regionalização aplicada. Evidente que é um modelo muito mais profundo do que aquele que queremos no continente, por motivos histórico-políticos e de condicionante geofísica, mas aquilo que é a eficiência da gestão dos sistemas do Estado é incomensuravelmente melhor do que se passa nos Açores e na Madeira. Nomeadamente, dois sistemas que são tão fundamentais para a nossa vida: saúde e educação. Só um país atrasado, e atrasado porque não tira proveito, não rentabiliza os recursos que tem, é que pode ter escolas, colocações de professores, investimentos de várias natureza, pequenino ou grande, processos disciplinares, geridos por um ministro ou por um Estado de Estado. Nos Açores e na Madeira é um secretário regional que gera. Hospitais, e aquilo que sofrem, são as pessoas que eu mais admiro na vida, são os gestores hospitalares, que não mandam nada, nem a ninguém, que têm que pedir autorização ao seu ministro, ao seu Estado de Estado, para fazer as despesas mais ridículas. E, obviamente, que na Madeira e nos Açores, quem gera hospitais, quem tem a tutela da gestão hospitalar, são os governos regionais. Lá não há Ministro da Saúde, nem Estado de Estado, para a gestão do sistema do Serviço Social de Saúde. Isto são ganhos a todos os níveis, de eficiência de recursos, de tempo, entre a decisão que se tem que tomar, entre o problema que tem que se resolver e o que se tem que tomar, brutais. E, portanto, o grande ganho da regionalização, sendo, obviamente, não há, nada é a solução de tudo, nenhuma solução é, nenhum instrumento é a solução de tudo, mas é um contributo muito importante para resolvermos o problema. Mas o centralismo de per si, ele não é um problema de per si. O problema é que ele é mais caro no dinheiro que gasta, no tempo que consome e na desmobilização das pessoas. Vocês falem, seguramente falam, mas falem um bocadinho mais com um desgraçado de um gestor de um hospital. Bom nosso, agora ganharam um bocadinho mais de autonomia. As unidades locais de saúde têm um bocado mais de autonomia que tinham o nosso centro hospitalar. Mas é ridículo. O nosso diretor de agrupamento de centros de saúde, que agora acabou, está integrado no OLS, não tinha competências para qualquer despesa de natureza financeira. Tudo tinha que ir à ARS, que era só um poço de burocracia que tinha que ir a Lisboa buscar uma decisão qualquer. Portanto, o problema do centralismo é que torna ineficiente, mais caro no tempo, mais caro nos custos e, obviamente, mais caro naquilo que é a qualidade do serviço, os serviços que se prestam aos cidadãos. E, portanto, é aqui que, na gestão de coisas muito, muito práticas e importantes para a vida das pessoas, estão os ganhos de um processo de regionalização. Alguns autarcas têm medo, porque, isso vai tirar o poder das câmaras. Não é assim. O processo de centralização que temos vivido, eu gosto mais dele que aqui o Filipe. Eu gosto mais dele, ok? Acho que foi um ganho. Um passo pequenino, mas foi um passo em frente. Defendemos um passo mais largo? Claro que sim. Mas há matérias em que a escala municipal não serve. Para gerir redes hospitalares não servimos, por exemplo. E, portanto, o patamar regional é de uma importância capital. Vejam o ridículo. O Primeiro-Ministro António Costa, quando foi a crise dramática do Covid, tamanha era a incapacidade do Estado, do Governo, de resolver os problemas locais, e ali não havia conversa, tínhamos que tomar decisões rápidas, e nós, autarcas, andámos a fazer coisas que não tínhamos nem jeito, nem competência legal, nem dinheiro, nem nada. O que é que o Primeiro-Ministro fez? Pegou em 5 secretários de Estado, só fez isto no continente, não foi preciso fazer nos Açores e na Madeira, porque tem regiões, tem poder regional. O que é que ele fez? Pegou em 5 secretários de Estado e nomeou-os, aquilo que nós chamamos na gíria, os governadores regionais Covid. Deu-lhe responsabilidades, formalmente, por decisão formal, para que eles coordenassem os vários serviços da administração central para resolver, para gerir aquela crise gravíssima que estávamos todos a viver. Porquê? Porque não havia, na organização do Estado, a capacidade de agir para resolver o problema daquele. E ele inventou os secretários de Estado de áreas diferentes. O nosso do centro era o da Juventude e do Desporto. O do Alentejo era o da Defesa, etc. Para ter um instrumento
de gestão do Estado para resolver problemas dramáticos e que precisavam de rapidez na decisão. Portanto, é um patamar muito importante. Vai resolver tudo? Não vai. E depois há uma outra coisa que eu sempre gosto de dizer, que é a transparência. Isto dos cidadãos olharem para a corrupção, conseguem olhar para ela. Nunca é fácil olhar para a corrupção. Os bons corruptos são bons, como é evidente, não é? Mas é muito mais escrutinável quando o poder e o problema está no poder mais próximo do que quando ele está no meio dos prédios da capital. É muito mais difícil para os cidadãos poderem ter o poder de escrutinar. E essa é outra vantagem de tirar o poder do centro e colocá-lo em patamares regionais ou municipais, é que fica mais fácil. Aumenta a probabilidade de escrutínio dos donos da democracia, que são os cidadãos, em relação à performance daqueles que são os gestores do Estado em nosso nome. Caros líderes, não se inscrevem? Depois das intervenções, Estamos de barriga cheia. Prometeram um lanche. Mas que vai, Não, primeiro o lanche, depois as calacas. se não há mais inscrições, e já que foi prometido um lanche, um passarinho, portanto, não, pronto, mais uma vez, há alguma inscrição? Não há? Muito bem. Minhas senhoras e meus senhores, têm jeito de conclusão. A mesa da Assembleia Municipal de Ilha não poderia estar mais satisfeita com este que foi o primeiro seminário do Poder Local, Restauração do Concelho de Ilha. Muito obrigado ao Dr. Albino Almeida, ao professor Dr. Filipe Teles e ao nosso distinto município de Valsteres. A vossa presença e o conhecimento que foi compartilhado, com certeza que engrandeceram esta tarde de trabalho. Muito obrigado a todos vós que aceitaram desde a primeira hora marcar presença. O que aconteceu aqui hoje é apenas mais um passo para a transparência, para a isenção e imparcialidade de uma mesa de um órgão que acreditamos assumirá cada vez mais importância no enquadramento do poder local. Hoje, o município de Ilha escreve uma página da sua história política, ao reunir neste espaço partidos atuais e ex-autarcas, comunidade escolar e partes interessadas. Quando a mesa despertou para este projeto, tinha a certeza da confiança dos autarcas do município, mas o resultado excedeu as expectativas, pelo que estamos todos de parabéns. Hoje honramos o poder local e a restauração do concelho. E permitam-me dizer que, enquanto formos mesa, esta data assumirá este compromisso. Assim, peço que reservem já o próximo dia 13 de janeiro de 2025, ou um dia ali próximo, porque vai calhar uma segunda-feira, para prestarmos esta homenagem ao poder local e à restauração do concelho. A nossa Junta de Freguesia da Gafanha, a Dona Nazaré, que também nos recebeu, teve a amabilidade, não de preparar um lanche ainda, Sr. Engenheiro, mas de preparar uma oferta aos nossos oradores. E, portanto, pedi ao Presidente Carlos António Rocha que desse essa entrega desta lembrança, que é mais um momento deste dia. Deve ser um lanche. É um bacalhau. Eu vou entregar, de uma forma simbólica, ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal esta lembrança, que depois vai ser distribuída ao restante dos oradores, e queria que a tratassem bem. Porque como hoje estamos aqui a tratar de 126 anos da restauração do município,
esta peça que nós vos vamos entregar, que é a única, que representa um edifício que se perspectiva construído no século XIII, que ainda hoje continua a ser, e será seguramente o ícone da Gafanha de Nazaré, e que nós fazemos questão de o preservar dessa forma e de o manter dessa forma, é aquilo que entregamos em momentos especiais. E entregamos para ser tratado de uma forma especial e com muito carinho. É uma peça de autor, de um escultor da Gafanha de Nazaré, que, se alguém quiser ter uma coisa destas, tem que ir pedir à junta de freguesia, porque ele não o faz por mais ninguém. Mas tem que pagar. Tem que pagar naturalmente. A vida custa a todos. E, portanto, aquilo que eu vos peço é que estimem este momento, que o dignifiquem e que deem a segurança que a junta de freguesia e seguramente os cidadãos da Gafanha de Nazaré têm para comer. Portanto, vou entregá-lo ao Sr. Presidente da mesa da Assembleia Municipal. Para os outros representantes haverá também um igual. Está bem? Eu pessoalmente gosto destas coisas que são azuis por dentro e azuis por fora. Mas não tem a ver com freguesia. Perdeu tudo. Mas não tem a ver com freguesia. Ah, é? Sim, só freguesia. Você quer filmar? Não, mas não tem a ver com freguesia. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, já vai ver. Vamos com certeza, a mesa vai com certeza juntar esta lembrança ao prémio que recebeu da ANAM no ano passado. Muito obrigado pela oferta. Muito bem. Só mais duas frases. O poder local é vital para a coordenação eficaz de uma sociedade saudável, promovendo o envolvimento cívico, desenvolvimento económico, sustentabilidade e preservação da identidade cultural. Por tudo isto e por tudo o que foi aqui hoje partilhado, o Paulo, o Pedro, a Irene, mas também o Carlos hoje, saímos daqui de coração cheio e com um sentimento de missão cumprida. Para terminarmos este seminário, o nosso Presidente da Junta de Freguesia da Gafanha de Nazaré teve a simpatia... Da Gafanha de Nazaré? O Executivo, exatamente, teve a simpatia de nos oferecer um lanche, o tal lanche do passarinho, no momento no qual nós vamos ter a oportunidade de brindar ao poder local e aos 126 anos da restauração do Conselho de Viseu. Resta-me agradecer a todos a presença, desejar-vos um feliz ano novo e um até breve. Muito obrigado. Mas ainda ele perdeu, com certeza. Então não cumprimentei, pá. Ficou tarde a mais horas. Vamos lá embora. Doutora,